Formada na lendária Attitude Era, o The Generation X foi um dos grupos mais populares da história da WWE. Conhecidos pela postura rebelde e debochada, eles ficaram marcados pelos bordões, promos interativas com o público e vários momentos que vão do clássico ao polêmico. Ao longo dos anos, o The Generation X se separou, voltou e até mudou de formação, às vezes aparecendo apenas como dupla, mas quase sempre trazendo nomes como Triple H, Shawn Michaels, X-Pac, Road Dogg e Billy Gunn. Só que quando falamos do The Generation X, a maioria lembra logo dos momentos icônicos. Mas e as lutas? Quais foram as melhores lutas que realmente marcaram essa facção? Então, gente, nesse vídeo aqui, a gente vai dar uma olhada nos melhores combates do The Generation X dentro dos ringues. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. The Generation X contra Nation of Domination, no pay-per-view Over the Edge de 1998. O momento mais ínfame da rivalidade do The Generation X e do Nation of Domination foi o polêmico segmento de julho de 1998, quando X-Pac apareceu com um blackface. Mas um pouco antes disso tudo, no Over the Edge, as duas facções se enfrentaram em uma luta 4 contra 4. Não foi exatamente um combate carregado de ódio, mas sim uma luta divertida que destacou alguns nomes mais subestimados da época, como o D'Lo Brown, que brilhou bastante. O final ainda trouxe um momento marcante, Owen Hart aplicando um pedigree em Triple H direto contra o cinturão europeu, resultando em uma conclusão tão inesperada quanto impactante. The Generation X contra os Acolytes e o Rock and Sock Connection, em um episódio do Raw do dia 10 de janeiro de 2000. Talvez essa não seja a luta mais importante da história do DX, já que foi apenas o main event do Raw, que serviu apenas como preparação para a rivalidade entre Triple H e Mankind no Royal Rumble. Ainda assim, foi um combate bastante divertido de equipes, que contou com uma plateia totalmente envolvida, algo que sempre eleva a qualidade das lutas. O destaque ficou para o momento em que todos os membros do DX abandonaram Triple H no ringue, deixando ele sozinho para encarar Mankind, o que rendeu um grande drama e aumentou ainda mais a expectativa para o pay-per-view. The Generation X contra Jerry Show, no pay-per-view TLC de 2009. Triple H e Shawn Michaels disputaram cinturões de duplas contra Chris Jericho e Big Show em uma luta no pay-per-view TLC, e como era comum na WWE moderna, não chegou a ser tão violenta quanto se anunciava, mas ainda assim contou com grandes momentos, além do gigante revidando ao acertar um soco em uma cadeira contra o rosto de Triple H. E o final da luta foi espetacular. Chris Jericho tentou usar os ombros de Big Show como se fosse uma escada para alcançar os cinturões, mas acabou frustrado por um trabalho de equipe criativo do DX, com uma escada quebrada. O resultado trouxe uma vitória triunfal em pleno Texas, diante da torcida de Shawn Michaels, que vibrou com mais um grande momento da sua carreira. Chyna e Billy Gunn contra X-Pac e Road Dogg, no pay-per-view Fully Loaded de 1999. A versão mais famosa do DX estava se desfazendo, e a rivalidade em torno dessa luta girava em torno dos direitos da marca do DX. Algo parecido quando uma banda de rock fica grande demais e os integrantes começam a se processar por royalties e créditos de composição. De um lado, nós tivemos Billy Gunn e Chyna surgindo como os vilões, embora, ironicamente, fossem eles que pareciam menos ridículos do que os mocinhos. Ainda assim, o grande destaque é ver Chyna lutando de uma forma séria, sendo tratada como uma competidora legítima e não apenas como um alívio cômico, o que dá ao confronto um peso especial dentro da história da stable. The Generation X contra os Radicals, no episódio do Raw do dia 6 de novembro de 2000. O DX teve uma breve reunião em 2000, durante o episódio do Raw, para enfrentar os Radicals em uma luta de apenas 5 minutos, quase que como um ensaio de como seria a invasão da WCW no ano seguinte. Apesar de curta, a luta foi pura intensidade do início ao fim,
com ritmo insano e a plateia enlouquecendo, especialmente quando Chyna aplicou um swinging neckbreaker em Ed Guerreiro. O confronto acabou servindo como ponte para a luta do Survivor Series, embora, nesta ocasião, o lugar de Triple H tenha sido ocupado por K-Quick, hoje conhecido por todos nós como R-Truth. DX contra o Legacy, no pay-per-view Hell in a Cell de 2009. E nada melhor do que começar uma luta com porrada antes mesmo do gongo soar. E no caso desse Hell in a Cell, foi pura estratégia. Cody Rhodes e Ted DiBiase não só partiram para cima de Triple H e Shawn Michaels, como também trancaram a cela com Shawn Michaels lá dentro, obrigando Triple H a encontrar um jeito de entrar. O duelo teve um storytelling clássico de vilões contra heróis, bem construído do início ao fim. A única coisa que poderia ter levado essa luta a um outro nível seria ver Shawn Michaels ensanguentado, mas a WWE já havia proibido sangue no ano anterior. The Generation X contra Chris Jericho e os Dudley Boyz, no SmackDown do dia 29 de junho de 2000. Chris Jericho e os Dudley Boyz acabaram comprando briga com The Generation X, e isso resultou em uma luta 3 contra 3 caótica contra Triple H, Road Dogg e X-Pac, todos cheios de raiva. A plateia estava totalmente do lado de Chris Jericho e os Dudley Boyz, vaiando X-Pac de uma forma ensurdecedora cada vez que ele tentava alguma coisa. O resultado foi um main event de televisão super divertido e cheio de ação, que surpreendeu positivamente por não terminar em desqualificação, como muitos imaginavam. Kane e os New Age Outlaws contra o The Shield, na WrestleMania 30. Essa luta é um exemplo perfeito de como não precisa ter movimentos técnicos impecáveis para ser memorável. Aqui, nós vimos dois membros do DX tentando reviver a antiga glória, mas que na verdade já estavam rendidos ao sistema, junto de um membro honorário do grupo, sendo destruído por um trio que naquele momento era a coisa mais quente e empolgante da WWE, o grupo The Shield. E em menos de 3 minutos, o The Shield aniquilava completamente os New Age Outlaws, aplicando um powerbomb duplo de tirar o fôlego. Foi rápido, brutal e simplesmente espetacular. Talvez não seja o melhor squash da história da WWE, mas com certeza foi um dos mais divertidos de se assistir. The Generation X contra Vince McMahon, Shane McMahon e Big Show, no pay-per-view Unforgiven de 2006. E essa luta é um grande salve para Shane McMahon, que mergulhou de cabeça na parede do Hell in a Cell e abriu a cabeça logo nos primeiros 2 minutos de luta. E dá vontade de ficar só listando os momentos violentos dessa luta no Hell in a Cell. Triple H tentando acabar com McMahon usando uma chave de fenda, Shane lançando uma lata de lixo na cabeça de Triple H com um golpe coast to coast, e Big Show rindo quando aponta para o sangue saindo da orelha de Triple H. Mesmo que o clímax da luta seja DX esmagando o rosto de Vince McMahon na bunda exposta de Big Show, essa luta fez todos os esforços possíveis para fazer com que as Hell in a Cells de hoje em dia pareçam lutinhas de criança. The Generation X contra Rated RKO, no pay-per-view New Year's Revolution de 2007. Essa luta pelos cinturões de duplas começa com DX atacando o Rated RKO durante a sua entrada. Sempre um começo pra mim, no caso, sensacional. E Triple H esfregando o rosto de Randy Orton na rampa de entrada, como se fosse uma parede da jaula de um War Games. E depois disso, a luta tomou um rumo insano, quando Shawn Michaels derrubou o árbitro para que o DX pudesse atacar o Rated RKO com cadeiras e mandar um Randy Orton literalmente ensanguentado atravessar a mesa de comentaristas espanhóis com um Flying Elbow Drop. A luta terminou em non-contest, mas no final das contas isso nem chegava a importar, porque na minha visão essa luta foi simplesmente sensacional. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!